No jantar do meu aniversário, o filho do meu irmão jogou minha bolsa na piscina e gritou: Papai disse que você não merece coisas boas. A esposa dele riu tanto que começou a chorar. Eu apenas sorri e fui embora. Naquela noite, cancelei o pagamento do financiamento do carro dele. Às 9h05 da manhã, o carro já não estava mais na garagem. Eles arruinaram meu aniversário. Todos eles. Meu irmão, a esposa dele e aquele monstrinho de filho. O que deveria ter sido um jantar tranquilo em família virou uma lembrança daquelas que a gente tenta enterrar tão fundo que parece que aconteceu com outra pessoa. Meu nome é Nicole. Moro nos arredores de Denver, em um subúrbio onde quase nunca acontece nada dramático. Tenho 36 anos, sou divorciada e crio minha filha Hannah sozinha. Minha vida não é glamourosa, mas trabalhei duro para manter as coisas estáveis. Naquela noite, eu só queria uma noite agradável. Um jantar tranquilo com as pessoas mais próximas. Em vez disso, fui humilhada em público por uma criança que acha que falta de respeito é uma característica de personalidade. Estávamos em um restaurante que eu havia reservado com mais de um mês de antecedência. Mesas ao ar livre, iluminação suave, nada extravagante, apenas comida boa e espaço suficiente para as crianças se movimentarem sem trombar nas outras mesas. Minha filha estava sentada ao meu lado, arrumadinha, animada para experimentar o creme brulee sobre o qual falava havia dias. Josh e Tessa chegaram atrasados, como sempre. Logan entrou correndo, gritando que odiava o lugar. Ninguém sequer demonstrou surpresa. Cumprimentei-os. Tessa me deu um sorriso falso. Josh mal murmurou um oi antes de se sentar e pedir um uísque duplo. Logan subiu nas cadeiras, enfiou os dedos no cesto de pães, e a única coisa que os pais dele disseram o tempo todo foi: vai brincar. Ninguém falou nada. Meus pais encaravam suas bebidas. Meus primos puxavam conversa fiada, desviando o olhar para qualquer lugar que não fosse Logan. Todos agiam como se aquilo fosse normal, como se fosse algo que simplesmente precisássemos aceitar porque era com a Tessa que o Josh tinha se casado. Então trouxeram o bolo, um pedaço simples com uma vela. Eu nem tinha pedido isso, era só um gesto do restaurante. Todos bateram palmas educadamente. Eu sorri, tentando seguir em frente e manter a paz. E foi aí que Logan veio por trás de mim, arrancou minha bolsa da cadeira e correu em direção à piscina. Ele olhou direto para mim, como se estivesse esperando esse momento, e gritou alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Papai disse que você não merece coisas boas. Depois jogou minha bolsa na água. Tessa começou a rir tanto que precisou cobrir o rosto. Josh nem piscou. Ninguém o impediu. Ninguém mandou Logan pedir desculpas. Meus pais ficaram em silêncio. Hannah me olhou confusa e um pouco assustada. O resto da mesa apenas ficou parado. Eu me levantei, peguei meu celular e fui embora. Sem discurso dramático. Sem gritar. Apenas saí e levei Hannah comigo. Não atendi o telefone naquela noite. Não respondi às mensagens. Deixei que ficassem no silêncio. O que eles não sabiam, e o que eu nunca disse, é que eu vinha pagando o aluguel do Josh há 2 anos $1.600 por mês. Todo mês, sem contar a ninguém. Ele tinha perdido o emprego e eu pensei que estava fazendo a coisa certa pelas crianças dele. Também assumi o financiamento do carro, algo que ele me implorou para fazer só por alguns meses. Quando cheguei em casa, abri o aplicativo do banco e encerrei tudo. Cancelei o pagamento do aluguel. Cancelei o débito automático do financiamento do carro, assim mesmo. Na manhã seguinte, às 9h05, ele ligou. Ignorei. Logo depois veio a mensagem: onde diabos está meu carro? Sem pontuação, sem um oi, nada. Não respondi, mas passei de carro em frente à casa dele mais tarde naquele dia. A garagem estava vazia. E aquilo foi só o começo. Josh não parou de ligar. Nem naquele dia, nem no seguinte. Deixava recados de voz, mensagens de texto, até e-mails. Primeiro, confuso. Depois, com raiva. Em seguida, desesperado. Nunca pediu desculpas.
O que ele disse foi que a empresa de guincho contou que o carro tinha sido retomado às 8h45, que o chefe dele ligou querendo saber por que não apareceu no turno, que precisou usar Uber para ir e voltar do trabalho. E que Tessa estava furiosa. Ignorei todas as mensagens. A maioria, nem abri. No terceiro dia, o tom mudou. De repente, ele lembrou que eu era irmã dele. Mandou uma foto do Logan segurando um desenho com as palavras desculpa, tia Nick rabiscadas de giz de cera azul. Como se isso apagasse o que aconteceu. Como se um desenho de criança fosse capaz de consertar anos de ser tratada como garantida. O que ele ainda não sabia era que o aluguel também vencia naquela semana. Recebi a primeira ligação do senhorio 2 dias depois. Um recado educado perguntando se eu tinha cancelado a transferência por engano. Não respondi. Não era mais minha responsabilidade. Aí Tessa me mandou mensagem fingindo que nada tinha acontecido. Oi, você pode mandar o aluguel hoje? Estamos apertados esse mês. Nenhuma menção à bolsa. Nenhuma menção ao jantar. Só aquela falsidade de sempre. Dessa vez, eu respondi. Não vou mais cobrir o aluguel de vocês. Por favor, façam outros arranjos. 10 minutos depois, Josh me ligou 6 vezes seguidas. Quando não conseguiu, mudou de tática e começou a mandar mensagens para os meus pais perguntando o que havia de errado comigo. Eles não sabiam o que dizer. Minha mãe ligou e disse que não estava tomando partido, mas esperava que eu pensasse melhor. Meu pai não disse absolutamente nada. No fim de semana, recebi outra mensagem. Dessa vez, menos educada. Você sabe que não conseguimos manter esta casa sem você. Então, você vai mesmo deixar seus sobrinhos serem despejados? Você é tão amarga assim. Foi nesse momento que percebi que eles ainda não entendiam. Eu não estava sendo amarga. Eu estava farta. Mas ainda não tinha terminado, porque outro pagamento estava prestes a vencer. Um que eu sabia que eles não conseguiriam cobrir sem mim, a mensalidade da escola particular dos 2 filhos. Logan e a irmã mais velha estudavam numa academia chique em que a Tessa fez questão de escolher, mesmo quando não tinham dinheiro para isso. Eu também vinha pagando essas mensalidades, desde que eles me imploraram, 2 anos atrás, para não deixar as crianças a ficarem para trás. Entrei no portal online da escola, deletei minhas informações de cobrança e desativei todos os pagamentos automáticos. Foi um alívio. Não pareceu mesquinho, nem cruel, apenas necessário. 2 dias depois, veio o primeiro sinal do que estava por vir. Saí de casa de manhã, café na mão, pronta para levar Hannah à escola. Meu carro estava arriscado do lado do passageiro, como se alguém tivesse passado uma chave devagar, da porta da frente até o para-choque traseiro. No para-brisa, uma rachadura em forma de estrela, bem no campo de visão do motorista. Eu não chorei. Nem sequer tirei foto no começo. Voltei para dentro de casa, me sentei e liguei para minha amiga Eli. Foi ela quem me disse o que fazer a seguir. Não consegui dormir na noite em que encontrei o risco e a rachadura no para-brisa. Fiquei deitada na cama olhando para o teto, me perguntando como diabos as coisas tinham chegado a esse ponto. Como alguém podia pegar a sua generosidade, sugar por anos, e depois te punir só porque você finalmente disse não? O estrago não foi aleatório. A linha riscada na lateral do carro não foi um gesto rápido, foi longa, deliberada, quase cuidadosa. O para-brisa tinha uma rachadura em forma de estrela, perfeita, bem no meio da minha visão. Eu sabia exatamente o que aquilo significava, um aviso. A ideia deles de vingança. E o mais patético é que fizeram aquilo achando que eu iria ceder. Que eu entraria em pânico, pegaria o telefone e voltaria a apagar tudo de novo. Mas eu não fiz isso. Então liguei para Eli. Ela é minha amiga desde a faculdade, e não adoça nada do que diz. Eu nem tinha terminado de explicar quando ela me interrompeu. Você precisa prestar queixa. Eu hesitei. Nunca tinha registrado nada na vida. Parecia sério, definitivo, e talvez isso fosse o que me assustava porque, uma vez feito, não daria mais para fingir que ainda éramos algum tipo de família. Mas então Eli me perguntou algo que acendeu um estalo na minha cabeça. E se tivesse sido no aniversário da Hannah? E se fosse a bolsa dela, o carro dela? Eu não tive resposta. Porque, no fundo, eu já sabia.
Naquela noite, sentei com a Hannah. Ela tinha ficado quieta o fim de semana todo, como se não tivesse certeza se podia fazer perguntas. Eu disse a verdade, que achava que o tio Josh e a tia Tessa tinham feito aquilo. Não entrei em detalhes, mas queria que ela soubesse que havia algo errado. Ela só me olhou por um instante e então disse: Sabe, a mãe do Logan mandou ele fazer isso. Eu congelei. Aparentemente, enquanto eu tinha ido ao banheiro no restaurante, Tessa se inclinou e sussurrou algo para o Logan. Hannah não ouviu tudo, mas foi algo como: mostra pra ela que ela não é melhor do que a gente. Hannah achou que talvez fosse uma piada, mas agora já não tinha tanta certeza. Isso foi a confirmação que eu precisava. E então me lembrei de outra coisa: o restaurante tinha câmeras de segurança. O pátio externo sempre tem. Liguei para o gerente e perguntei se eles guardavam as gravações. Ele foi educado, prestativo, e em poucas horas o vídeo estava na minha caixa de entrada. Estava tudo lá. Logan pegando a bolsa. Jogando a Tessa rindo tanto que quase se dobrava de tanto rir. Josh sem reagir a nada. O áudio não era totalmente claro, mas a frase do Logan dava para entender: papai disse que você não merece coisas boas. Enviei o vídeo para Ellie. Ela nem respondeu com palavras. Só me mandou o contato de um advogado e disse para eu não esperar. No dia seguinte, as consequências começaram. Josh e Tessa voltaram a mandar mensagens, mas dessa vez não era sobre o aluguel, era sobre a escola. Aparentemente, o pagamento da mensalidade tinha voltado e a escola enviou um alerta informando que os 2 filhos estavam listados como inadimplentes. A matrícula da filha para o outono foi suspensa. As tarefas de classe do Logan foram retiradas do sistema. Eles tentaram de tudo. Primeiro, a falsa doçura. Oi, Nicole, houve um engano. Você poderia arrumar o pagamento rapidinho, só enquanto a gente resolve isso? Depois, a culpa. Você está punindo as crianças. Elas não fizeram nada. E, por fim, a acusação. Você está exagerando tudo isso. Está sendo vingativa. Não respondi a nenhuma das mensagens. No domingo de manhã, eles apareceram na minha casa. Vi os 2 pelo olho mágico. Josh parado com as mãos no bolso do moletom. Tessa atrás dele, de braços cruzados, como se estivesse lá para dar apoio moral em uma audiência. Abri a porta pela metade, não para conversar, apenas para deixar que dissessem o que claramente tinham vindo dizer. Josh falou primeiro. Você poderia ter resolvido isso em particular. Tessa emendou logo depois. Tivemos um ano difícil. Você sempre ajudou antes. Achamos que você entendia. Eu não disse nada, só ouvi. Então Josh soltou a frase. Você vai mesmo jogar a família fora por causa de uma bolsa e de alguns pagamentos? Foi aí que senti. Não era raiva, nem tristeza. Era fim. Eu estava farta. Fechei a porta sem dizer uma palavra. Tranquei. Voltei a sentar à mesa da cozinha com Hannah, que comia cereal em silêncio, como se tudo fosse absolutamente normal. 5 minutos depois, abri meu laptop, entrei no portal de ocorrências não emergenciais da polícia e registrei o boletim: destruição de propriedade, com prova em vídeo. O número do caso apareceu na tela e, assim, ficou oficial. Registrar a ocorrência foi como cruzar uma linha da qual não dava mais para voltar. Mas também foi como me defender pela primeira vez em anos. Não era apenas sobre o carro ou a bolsa. Era sobre tudo que eles tinham tirado de mim enquanto fingiam que tinham direito a isso. Enviei as filmagens, as fotos do carro, tudo. Esperava uma longa espera, talvez uma ligação de um policial na semana seguinte. Mas, em vez disso, naquela mesma noite bateram na minha porta. Eram 2 policiais, um homem e uma mulher. Estavam calmos, profissionais. Perguntaram se eu tinha alguns minutos para esclarecer alguns pontos do relatório. Deixei-os entrar. Eles já tinham visto as filmagens. O que queriam agora era a confirmação de que eu acreditava que meu irmão e a esposa estavam diretamente envolvidos no vandalismo. Eu disse que sim. Então fizeram uma pergunta que me pegou de surpresa. A senhora sabe de algo sobre um incidente envolvendo um tablet desaparecido?
Fiquei olhando para eles, sem entender. Que tablet? Aparentemente, depois do jantar, Logan tinha entrado na área de refeições privativa do restaurante, onde um dos garçons havia deixado a bolsa, e levado um iPad. As câmeras de segurança mostraram Logan entrando e saindo com algo escondido debaixo da camiseta. Eu não fazia ideia. O garçom só percebeu mais tarde naquela noite. Registrou a ocorrência no restaurante, que conferiu as imagens e já tinha enviado tudo para a polícia. A reviravolta, Josh voltou na manhã seguinte e devolveu o iPad. Disse que Logan o tinha encontrado no estacionamento. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, só deixou o aparelho e foi embora. Mas aquele incidente já tinha colocado o nome deles no sistema, o que significava que o meu boletim, junto com esse, fez tudo escalar. Os policiais me agradeceram pelo tempo e foram embora. Fechei a porta com o coração acelerado. Não porque eu estava com medo, mas porque finalmente parecia que as pessoas estavam começando a enxergar o que eu tinha aguentado por anos. No dia seguinte, chegou a notificação oficial: Josh estava sendo investigado por contribuir para a delinquência de um menor. A acusação de vandalismo estava em análise, aguardando a confirmação de impressões digitais no objeto usado para riscar meu carro. Eles também estavam reavaliando o caso do tablet com mais seriedade, já que agora havia um padrão. Na quarta-feira, nossos pais ficaram sabendo e, como eu temia, não tomaram partido. Minha mãe ligou com a voz cansada, perguntando se eu tinha certeza de que queria levar isso tão longe. Disse que talvez Logan só precisasse de uma mão firme e que talvez Josh e Tessa estivessem apenas sobrecarregados. Respondi que eu não registrei a ocorrência por causa do Logan. Eu fiz isso por causa deles. Meu pai, por outro lado, tentou se manter neutro. Disse que esperava que todos conversássemos como adultos antes que as coisas piorassem. Como se ainda houvesse alguma conversa a ser feita. Naquela noite, Tessa postou no Facebook. Não me mencionou diretamente, claro, mas era óbvio. Um post dramático sobre a família falsa que finge se importar até virar as costas no segundo em que a vida fica difícil. Os comentários na postagem dela se encheram de amigas dizendo coisas como: "Você não precisa desse tipo de negatividade, e seus filhos têm sorte de ter uma mãe tão forte." Eu não respondi, mas alguém respondeu. Eli. Ela deixou um comentário curto e direto: "Eu estava lá. É melhor você tomar cuidado com quem resolve mentir." Foi a primeira vez que sorri naquela semana. Mas, na manhã seguinte, recebi uma mensagem da escola da Hannah. Aparentemente, alguém tinha ligado para a secretaria fingindo ser eu, perguntando sobre a rotina de horários dela e a que horas normalmente era buscada. A escola não passou nenhuma informação, mas marcou a ligação como suspeita. O número não correspondia a nenhum registrado, apenas um número local aleatório. Pedi que me enviassem a gravação. Quando enviaram, sentei à mesa da cozinha e coloquei no viva voz. A voz não era minha. Era da Tessa. Eu não esperava que a escola fosse me ligar. Achei que o pior já tinha ficado para trás, pelo menos por enquanto. Mas quando a secretária deixou o recado dizendo que alguém tinha ligado fingindo ser eu e perguntado sobre os horários e a rotina de busca da Hannah, meu estômago despencou. Eles não passaram nenhuma informação. A ligação foi gravada e sinalizada, e no momento em que eu ouvi, congelei. A voz era falsa, forçada, tentando soar doce demais, como a de uma mãe preocupada. Mas não era eu. Era a Tessa. Ela nem se deu ao trabalho de disfarçar tanto. Sou o suficiente para poder negar, tecnicamente. Mas eu conhecia o tom, o ritmo, aquela respiração leve que ela sempre usava quando queria parecer educada. Aquilo foi o limite. Eu podia aguentar insultos. Eu podia aguentar traição financeira. Eu podia até aguentar um carro riscado e um para-brisa estilhaçado. Mas tentar interferir na vida escolar da minha filha, na segurança dela, isso mudou tudo. Liguei primeiro para Eli. Ela não hesitou. Disse para eu denunciar imediatamente. Não de manhã, não quando eu estivesse mais calma. Agora. O detetive responsável pelo meu caso atendeu na hora. Enviei a gravação do correio de voz e expliquei o contexto. Em menos de uma hora, já tinha uma ordem de restrição de emergência emitida.
Tessa estava legalmente proibida de entrar em contato comigo, com Hannah ou até de chegar a menos de 60 metros da escola da Hannah. Tentativa de personificação, assédio e intenção maliciosa envolvendo uma menor. Era sério. E deveria ter acabado ali. Mas, claro, não acabou. Josh apareceu na minha casa no dia seguinte. Sem aviso, sem mensagem. Apenas ficou parado na porta como se estivesse tudo bem. Não trouxe Logan. Não trouxe Tessa. Não parecia com raiva, nem desesperado. Apenas como um homem que havia perdido o controle da própria bagunça e agora tentava cavar entre os escombros para encontrar qualquer coisa familiar. Abri a porta só o suficiente para sair. Eu não queria ele dentro da minha casa. Não mais. Ele olhou nos meus olhos e disse que as coisas tinham saído do controle, que o proprietário já tinha iniciado o processo de despejo, que as crianças tinham sido oficialmente retiradas da escola, que Tessa não estava bem e que ele só queria que tudo voltasse a ser como antes. Eu disse para ele parar. Lembrei como as coisas eram antes quando eu pagava o aluguel dele quando não conseguia, o financiamento do carro quando ele não pagava, a mensalidade da escola quando ele ignorava os prazos. Lembrei como a esposa dele riu quando o filho me humilhou em público no meu aniversário e como ele não disse uma palavra. E então ele disse aquilo. Ela só queria que você sentisse como é quando alguém tira algo de você. Fiquei em silêncio por um segundo. Apenas olhei para ele. Foi aí que entendi, não havia nada para salvar. Não haveria reunião de família, nem conversa de coração aberto, nem pedido de desculpas. Ele realmente acreditava que eles eram as vítimas. Que eu havia retirado o apoio de forma injusta. Que meus limites eram crueldade, não sobrevivência. Mandei ele ir embora e nunca mais voltar. Nem por um segundo. Dei 5 segundos para sair da varanda antes de eu chamar a polícia. Ele virou as costas e foi embora. Sem briga, sem despedida. Naquela noite, levei Hannah para tomar sorvete. Eu precisava respirar. Precisava de algo normal. Ela ficou quieta no começo, comendo o sorvete devagar, olhando em volta da sorveteria como se a mente estivesse em outro lugar. Depois de alguns minutos, perguntou baixinho. A gente vai ver eles de novo algum dia? Olhei para ela e balancei a cabeça. Nem precisei dizer nada. Ela já sabia. Na manhã seguinte, o detetive ligou. Tinham recebido os resultados da perícia. Os arranhões no meu carro haviam sido feitos com uma chave de casa, do tipo usado para portas de entrada, e as impressões digitais encontradas perto da tampa do tanque correspondiam exatamente a uma pessoa, Tessa. Eles estavam entrando com acusações de destruição de propriedade, assédio, falsa personificação. Um mandado estava sendo processado. E, de repente, meu silêncio deixou de ser angraça. Virou prova. No dia em que o mandado foi emitido, recebi uma ligação da minha mãe. Ela não perguntou como eu estava. Perguntou se era verdade, se Tessa realmente ia ser presa, se eu tinha ido tão longe assim. Respondi que não era ir longe. Era seguir em frente. Ela suspirou. Aquele suspiro longo, decepcionado, que as mães acham que ainda tem poder sobre você quando já tem 36 anos. Disse que não queria tomar partido, que tudo tinha ido longe demais, que talvez houvesse uma maneira melhor de resolver as coisas em privado. Perguntei a ela, que parte disso tudo ela achava que era privada? A parte em que usaram o nome da minha filha para tentar arrancar informações sobre a rotina escolar dela. O carro arranhado. A bolsa jogada na piscina. Minha mãe não respondeu. Eu também não liguei para o meu pai. Eu sabia o que ele diria. Que família é complicada. Que o perdão é importante. Que o tempo cura tudo. Quase pior que tomar partido deles foi esse meio-termo estranho, essa recusa em escolher, mas ainda assim me julgando por ter traçado um limite. Eles não percebiam que isso, por si só, já era uma traição. Eli foi a única que permaneceu firme. Ela me ajudou a entrar com pedidos de medidas restritivas de longo prazo. Estava comigo quando me reuni com o promotor para revisar as acusações. E quando o policial ligou para confirmar que Tessa havia sido levada calmamente, sem escândalo, fichada e liberada com data marcada para audiência, Eli trouxe pizza. Não pediu detalhes.
Apenas sentou comigo e com Hannah e vimos um filme, como se a vida normal ainda existisse em algum lugar. Josh tentou mais uma vez. Um último texto. Dizia: espero que esteja orgulhosa. Você destruiu nossa família. Eu não respondi. Não por rancor, mas porque não iria me defender para alguém que nunca me defendeu. Bloqueei o número dele. Uma semana depois, mudei o meu. A parte mais difícil foi quando expliquei tudo para Hannah, sem esconder nada. Ela já tinha visto grande parte, mas merecia saber por que não iríamos mais passar os feriados na casa da vovó, por que não veríamos Logan nas festas de aniversário, porque coisas que antes eram normais agora ficariam quebradas. Ela não chorou, mas também não falou muito. Só perguntou: então, acabou mesmo, não é? Eu disse a verdade. Sim, acabou. Não sei o que vai acontecer com Josh e Tessa. Ouvi rumores de que tiveram que se mudar do apartamento. Que a escola não aceitou as crianças de volta. Que Tessa está enfrentando multas. Talvez mais do que isso. Eu fiquei de fora. Bloqueei, apaguei, limpei tudo. Não parece vingança. Parece libertação. Este ano, eu não organizei nenhum jantar de aniversário. Hannah e eu fomos para as montanhas no fim de semana. Só nós duas. Ela escolheu a playlist. Eu deixei que ela tomasse sorvete no café da manhã um dia. Nós rimos. Ficamos em silêncio. E estávamos livres. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha algo realmente digno de ser celebrado novamente. Às vezes ainda me pego lembrando dos feriados antigos. De como Josh fazia todo mundo rir no dia de ação de graças. De como costumávamos jogar jogos de tabuleiro depois do jantar, antes de tudo se distorcer. Antes que o ato de tirar de mim passasse a ser tratado como normal. Eu não sinto falta deles, mas sinto falta da versão deles que eu acreditava conhecer. Hannah também mudou. Está um pouco mais quieta. Um pouco mais cautelosa com quem escolhe confiar. Eu odeio que ela tenha visto tudo isso, mas me orgulho da forma como ela enfrentou. Como ficou ao meu lado, mesmo quando nada fazia sentido. Acho que agora ela entende que proteger a paz às vezes significa se afastar de pessoas que vivem no caos. Às vezes, a parte mais difícil não é cortar alguém da sua vida. É perceber que essa pessoa nunca esteve realmente segurando você em primeiro lugar. Não porque eu tenha vencido, mas porque finalmente parei de perder.